diz que Deus criou os céus e a terra. No mundo que Deus criou, existe o mundo visível e também o mundo invisível. Quando se trata de céu, existe o céu visível e o céu invisível. O terceiro céu de que a Bíblia fala é invisível, como o mundo espiritual. Este é o paraíso, onde o apóstolo Paulo disse que tinha ouvido coisas que ele não conseguiu descrever em palavras ao retornar. Existe também o céu visível. A expansão que Deus criou é o céu visível. Como Deus disse, haja uma expansão. A água acima da expansão foi separada da água, sob a extensão, e havia um céu azul brilhando, com o sol brilhante. Em primeiro lugar, o governante do reino do ar. A Bíblia diz que existe o governante do reino do ar. Efésios 2:2 diz, no qual vocês viviam quando seguiam os caminhos deste mundo e do governante do reino do ar, o espírito que agora opera naqueles que são desobedientes. O diabo é aquele que detém a autoridade do ar, entre o trono de Deus e a terra. Adão e Eva foram enganados e levados a pecar pela tentação do diabo e escravizados por ele. O diabo detém a autoridade do ar e se torna o poder por trás que causa as tragédias deste mundo. Portanto, o governante do reino do ar, o diabo, é o poder de fato que causa todas as tragédias do mundo. O diabo tem incontáveis anjos caídos sob seu comando. Todos juntos cooperam para fazer com que as pessoas do mundo se rebelem contra Deus e trabalhem ativamente para tentar destruir os crentes em Cristo Jesus. Portanto, devemos conhecer e resistir a este demônio invisível que atua no mundo visível com poder de fato. Número 1, que o diabo faz nos bastidores. O diabo manipula as pessoas para pecar. Em Gênesis capítulo 3, o diabo colocou a ganância no coração de Eva através de uma serpente. O diabo não forçou Eva a pegar o fruto proibido. Ele se aproximou dela gentil e suavemente e a tentou com suas mentiras e colocou a ganância em seu coração. Então ela voluntariamente estendeu a mão em direção ao fruto proibido e o pegou. Quando Caim matou Abel, o diabo também trabalhou nos bastidores. Com poder de fato, o diabo colocou ciúme no coração de Caim. Nós simplesmente pensamos que o irmão mais velho matou o irmão mais novo, mas a Bíblia diz claramente que o diabo trabalhou nos bastidores. Em 1 João, capítulo 3, verso 12 diz, não seja como Caim, que pertencia ao maligno e assassinou seu irmão. E por que ele o assassinou? Porque suas próprias ações foram más e as de seu irmão foram justas. Portanto, o diabo incitou este homicídio impulsivo nos bastidores em que Caim teve ciúmes de seu irmão e o odiou e o matou. Hoje muitas pessoas não entendem porque se odeiam e ficam com ciúmes umas das outras. Contudo, a fonte desse ódio e ciúme vem do diabo. Não importa quão grande ou pequeno seja o ódio. E o diabo também trabalha nos bastidores para que as pessoas adoeçam. Por isso, muitas pessoas sofrem com doenças físicas. As doenças mentais também são dolorosas. Então, o diabo e os demônios trabalham por trás dessas doenças. No ministério de Jesus, ele curou inúmeras doenças expulsando demônios. Enquanto Jesus expulsava os demônios, os mudos começaram a falar e os cegos começaram a ver. Mateus 9:35 diz, Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as doenças e enfermidades. Jesus curou todas as doenças e enfermidades. Não apenas um ou dois, ele curou todas as doenças e enfermidades e todas as fraquezas.
Portanto, ao ser salvo pela fé em Jesus, você deverá ser curado de sua doença. Onde quer que Jesus esteja, não pode haver doença ou enfermidade. Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre, e Ele está aqui conosco agora. Então, Ele ainda cura nossas doenças e enfermidades, mesmo agora. Se você estiver doente, é ilegal essa doença. Assim como Jesus resolveu todas as nossas doenças e enfermidades há 2000 anos, você não tem nada a ver com nenhuma doença. Quando o diabo o domina com doenças, você deve apresentar a palavra de Deus como evidência ao diabo. Você pode dizer, demônio, olhe para isso, pelas feridas de Jesus estou curado. Até que o céu e a terra desapareçam, nem a menor letra, nem o menor traço de caneta desaparecerá, de qualquer maneira, da lei, até que tudo seja cumprido. Em nome de Jesus de Nazaré, eu te ordeno, vá embora. Eu não vou recuar, demônio. Vá embora em nome de Jesus. Se decidirmos fortemente e resistirmos ao diabo, ele irá fugir de nós. Se o diabo atuar em nossas vidas, haverá maldições. Quando comecei meu ministério, havia uma família pobre de Rangyung-Bukdu com 10 filhos que morava num campo não muito longe da minha igreja. Eles tinham apenas um cobertor para toda a família à noite. O marido estava sempre bêbado e a esposa sofria de doenças cardíacas e problemas estomacais. Enquanto eu pregava o evangelho, visitei a casa deles. Eu disse, acredite em Jesus e vá para o céu. Então a mulher furiosa respondeu, céu? É melhor você ir sozinho. Então eu disse a ela novamente, não faça isso, apenas me escute. Se você não acredita em Jesus, você irá para o inferno. Então o rosto dela ficou pálido e olhou para mim com um olhar assassino, e ela disse, do que você está falando? Pode haver um inferno maior do que este? Se o céu é tão bom, por que você não me dá um pedaço dele e prega o evangelho agora mesmo? Meu marido está bebendo há 10 anos e sempre nos irrita. Meus filhos não podem ir à escola. Então um deles se tornou engraxate e o outro batedor de carteira. Existe inferno mais miserável do que este? Minha casa é um inferno, do qual você está falando. Depois de ouvir a história dela, voltei para minha igreja e confirmei que Deus não queria que eles vivessem esse tipo de vida. O diabo trabalhou por trás desse tipo de vida miserável. Quando voltei para minha igreja, comecei a ler a Bíblia e descobri que, surpreendentemente, nosso Deus é um Deus bom. Ao viver com este bom Deus, se alguém vive com a consciência da pobreza, da consciência amaldiçoada ou da falta de consciência, ele entende Deus de forma errada. O diabo vem para roubar, matar e destruir, mas Jesus vem para nos dar uma vida próspera física, espiritual e materialmente. Se o diabo trabalha nos bastidores, a morte chega até nós. Contudo, se Jesus trabalha, a morte se transforma em vida. Quando realizei uma cruzada na América do Sul, certa vez experimentei uma incrível obra de Deus. Uma mulher estava grávida de um bebê, mas seu bebê morreu dentro de seu ventre. Seu médico lhe disse que não havia nenhum batimento cardíaco, então ela teria que ser operada o mais rápido possível para sobreviver. Então, ela participou da cruzada com seu bebê morto no ventre. Quando ela ouviu meu sermão, ela colocou a mão na barriga e orou por seu bebê. Então, de repente, seu bebê começou a se mover e a chutar em seu ventre. O bebê estava vivo. Que ela ficou impressionada foi um fato marcante. Eu ouvi a história e minhas lágrimas não pararam e chorei dando graças a Deus naquele dia, porque Deus deu vida ao seu bebê morto. O poder do sangue de Jesus venceu a morte. Portanto, sempre que Jesus vem,
A obra da vida sempre chega até nós em vez da morte. Número 3. Como lutar contra o diabo. Portanto, devemos resistir ao diabo, que quer roubar, matar e destruir as nossas vidas. Então, como podemos resistir ao diabo? Devemos seguir o caminho de Jesus. O Senhor Jesus, que é o ancestral dos novos humanos, resistiu esplendidamente à tentação do diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus sentiu fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se você é o Filho de Deus, diga a estas pedras que se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito: O homem não vive só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:4. Jesus repeliu a tentação do diabo com a palavra de Deus. A seguir, o diabo fez com que ele ficasse no ponto mais alto do templo e também o tentou, dizendo: Se você é o Filho de Deus, disse ele, jogue-se abaixo, pois está escrito: Ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e eles te sustentarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus respondeu-lhe: Também está escrito: Não ponhas à prova o Senhor teu Deus. Mateus 4:7. Jesus também resistiu à tentação do diabo com a palavra de Deus. Novamente o diabo o levou a uma montanha muito alta e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e do seu esplendor. Tudo isso lhe darei, disse ele, se você se curvar e me adorar. Jesus lhe disse: Afasta-te de mim, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor seu Deus e sirva somente a ele. Mateus 4:10. Ainda hoje também estamos expostos à tentação do diabo, através dos desejos do homem pecador, da concupiscência de seus olhos e da ostentação do que ele tem e faz. O diabo nos tenta. Um de nossos antigos provérbios diz: Uma forte corrente de ar entrou pela ponta da agulha. Se permitirmos uma pequena tentação do diabo, seu forte tiro pode entrar através dela e destruir toda a nossa vida. Então, o que devemos fazer para resistir ao diabo? Jesus derrotou a tentação do diabo pela palavra de Deus. Devemos também resistir ao diabo pela palavra de Deus. Quando o diabo tenta nos tentar, devemos colocar o arame farpado da palavra de Deus ao nosso redor. Se estudarmos a palavra de Deus e percebermos o seu significado profundo e nos munirmos dela, o diabo não poderá nos atacar. Efésios 6,17 diz: Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Se permanecermos firmes na palavra de Deus e nos armarmos com a espada da palavra de Deus e resistirmos ao diabo com ela, ele fugirá de nós. E devemos nos fortalecer para resistir ao diabo. Para sermos fortalecidos espiritualmente, devemos orar muito. Se a palavra de Deus é uma arma ofensiva, a nossa arma defensiva significa que não devemos recuar. Não importa quão seriamente o diabo nos ameace, a nossa arma defensiva não é recuar, mas perseverar até o fim. Quando oramos, o diabo tenta colocar dúvida e desânimo em nossos corações. Contudo, podemos obter uma resposta de Deus se nos recusarmos a ficar desanimados e orarmos até o fim. Uma mulher cristã em nossa igreja foi diagnosticada com câncer de mama, mas após uma operação, seu câncer se espalhou por outros lugares. Então ela veio até mim para orar e subiu ao monte de oração e orou muito na gruta de oração. No entanto, sua condição não melhorou e ela ficou muito desanimada. Eu disse a ela: não desanime, persevere até o fim, até entrar no caixão. Então ela continuou orando por 1 ano, 2 anos e no 3º ano, seu câncer de mama foi completamente curado.
Portanto, você não deve desistir nem desanimar, mas continue resistindo ao diabo com oração, e você também deve orar pelos outros. Se você orar por outras pessoas, você se tornará seu apoiador. Você não tem algumas pessoas que oram por você? As orações deles se tornam o seu poder por trás. Acho que tenho muitas pessoas que oram por mim. Suas orações são meu grande apoio. Suas orações são meu poder de fato que me incentiva a continuar trabalhando. Jesus disse em Mateus 18:19 o seguinte: mais uma vez vos digo que se 2 de vocês na terra concordarem sobre qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Portanto, vocês devem orar muito uns pelos outros. Isso não é uma piada. Seja entre irmãos ou pais e filhos e entre amigos, se estivermos separados uns dos outros e distantes e não pudermos estar próximos fisicamente, mas através da oração a nossa ação invisível irá acompanhá-los onde quer que vão. Por último, para resistir ao diabo, devemos procurar a ajuda do Espírito Santo. Romanos 8:26 diz: da mesma forma, o Consolador nos ajuda em nossas fraquezas. Não sabemos o que devemos pedir, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos que palavras não podem ser expressadas. O Espírito Santo está conosco e intercede por nós, com gemidos que palavras não podem expressar, e seus gemidos falam em línguas. Você sabe, falar em línguas é muito importante. Sempre que realizei as cruzadas estrangeiras, não sabia como iam os seus países. Eu não sabia o que aconteceria durante a cruzada. Portanto, eu não sabia pelo que deveria orar. Contudo, o Espírito Santo sempre orou por mim com gemidos, ou seja, falando em línguas. Se eu orasse falando em línguas, eu sabia que o Espírito Santo orou por mim antecipadamente em uma situação totalmente desconhecida e que eu superaria todas as dificuldades e terminaria a cruzada com sucesso. Você deve dizer amém, se você acredita que o Espírito Santo está conosco agora. O Espírito Santo é o nosso poder por trás e sempre nos ajuda. Nosso mundo vivo consiste no mundo visível e do mundo invisível. Embora invisível, o diabo é o poder que vem de trás e que faz as tragédias deste mundo. Se lutarmos contra o diabo com a palavra de Deus e a oração e com a ajuda do Espírito Santo, viveremos uma vida onde possamos gozar de boa saúde e de que tudo nos corra bem, mesmo que as nossas almas estejam bem. Desejo que todos vocês que vêm aqui resistam ao diabo e vivam uma vida vitoriosa com o Espírito Santo. Aleluia. Aleluia!